No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 5 e 6, diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja bem, existem pessoas, muitas pessoas, que temem chegar-se a Deus por não terem uma grande fé. Tem pessoas que pensam assim: eu não tenho uma grande fé. Então, elas acham que precisam, esperar até que a sua fé aumente para poderem aproximar-se de Deus. Todos nós temos fé. Temos fé em alguma coisa. Você andar de avião, você vai ter fé no piloto. Se você andar num carro, a pessoa que estiver dirigindo, você vai ter fé que você vai chegar ao local, que nada acontece. Fé desse tipo. Agora, tem a fé espiritual, a fé, não é? Que você crê em Deus. Porque se nós não tivéssemos, mesmo as pessoas que ainda não tomaram uma decisão de andar com Cristo, essas pessoas têm fé também. Porque se não tivessem fé, quando alguém convida ou fala do amor de Deus, não acreditariam. E ninguém se entregaria a Cristo, ninguém se chegaria a Cristo. Porque quando se faz um convite, convite para se chegar ao Senhor, para largar a vida, para ter receber o perdão dos pecados, essa fé que você tem, tão pequena, você crê: não, eu vou para a igreja, eu vou procurar Jesus. Você já começa a usar essa fé. Então não é o tamanho da fé, e sim, seja ela uma fé pequena ou uma fé grande, não importa. O importante para Deus é usar a fé, porque fé você tem, senão ninguém se chegaria ao Senhor. Então, essas pessoas acham, muitos, que precisam esperar ter uma grande fé para poder se renderem a Cristo ou para poder aproximar-se de Deus. Então, fé é crer nas coisas que não se veem. Fé é antecipar o futuro para o presente. É você crer: não, eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Pela minha fé, eu vou ficar curado. Eu vou conseguir que essa porta se abra. Isso é fé, não importa o tamanho dessa fé. Não é? A ênfase da Bíblia não está, volto a dizer, na medida de fé que uma pessoa tem, mas sim no objetivo da fé. Não é? Jesus deixou isto claro nesse texto que nós lemos, nesse versículo que acabamos de ler. Não é? Então, muito pode ser realmente, muito pode ser realizado com uma pequena medida de fé. Você pode conseguir muita coisa, mesmo com a sua fé pequena, porque ele dá um exemplo aqui. Em outra passagem ele disse para que nós falássemos ao monte: arreda-te e lança-te no mar. Como? É um monte, uma montanha, um morro? Não, ele está dando um exemplo, um monte de problema, um monte de dificuldade que você tem. Você dirá: não, eu vou vencer, não é? Eu vou vencer, eu sou um vencedor. As circunstâncias muitas vezes demonstram até que você está derrotado. Mas quando você usa a fé, você move as mãos de Deus para te abençoar. Então, a maior fé do mundo não vale nada se o seu objetivo for incorreto. Não é? O importante é em quem você crê. Isso é que é importante, e não a medida de fé. O homem não precisa ser grande na fé para agradar a Deus. Não é? Basta você ter uma fé pequena, ou uma pequena medida de fé, não é? Para agradar a Deus. Não é? Então, ter uma fé nele, no Senhor, né? Para aproximar-se do Senhor, colocar as suas esperanças em Jesus. Não é? É o que tem que fazer, e ter fé nele. Eu creio que eu vou conseguir.
É, ora, lá em Hebreus diz assim, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é isso, é a certeza de coisas que não se vê, não é? É a convicção de fatos que não se veem, não é? É a fé que a Bíblia nos ensina, a fé que a palavra de Deus nos ensina, consiste numa confiança arrojada que tem por objetivo Deus. Então, a fé é o princípio básico, a fé é o elemento vital, importante mesmo, muito importante, para que possamos nos aproximar de Deus. Veja bem, a fé é adquirida pela leitura e pelo ouvir da palavra de Deus. Você vai adquirindo, né, e usar a sua fé. Você vai usando, ela vai aumentando. Então, podemos dizer que lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vai aumentando, conforme você ouve, conforme você lê. Então, sua fé vai crescendo. Deus nos dá uma medida de fé. Todos nós temos uma medida de fé. Essa pequena porção inicial de fé, não é? Ela é aumentada com o uso. Você vai usando, ela vai aumentando. Não é? E Deus vai te abençoando. Porque, volto a dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não devemos nos preocupar com a nossa pequena fé, mas sim fazer uso dela. Aí também em Romanos capítulo 12 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a fé é o oposto da dúvida. Se você tem dúvida, você não tem fé. Se você usar a fé, a dúvida vai embora, porque você vai determinar, eu creio que eu vou receber essa bênção, eu creio que esse problema vai ser resolvido. Então, a fé é o oposto da dúvida. A qualidade da fé que devemos ter é essa que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 11, que diz assim, versículo 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirde, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, veja bem, tudo aquilo que pedirmos e crendo, né, que vamos receber. Ele não diz aqui, pede que algumas coisas eu vou lhe dar. Ele diz tudo o que pedir com fé, não é? Ele vos concederá. Precisamos, precisamente esta fé que precisamos, né, de colocar Jesus Cristo como o Salvador, Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Então, use a sua fé, não importa o tamanho que ela seja. O que agrada a Deus é você usar. Não é? É você que está na iminência aí, pedindo, eu estou com receio de perder o meu emprego, a firma está despedindo. Use a sua fé e determine, se eu perder o emprego, Deus proverá uma outra porta. Não é? E várias coisas que você pedir. Use a fé. É como pegar a mão de Deus e colocar sobre a sua cabeça e dizer, me abençoa, Senhor. Então faça isso, amigo. Qual é o tamanho do problema que você tem? Conforme diz aqui Jesus no Evangelho de Marcos, tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, é um dos menores grãos, e dissermos para o monte de problema que está te assolando, arreda-te, isso vai sair e Deus vai dar a solução. Vamos orar, vamos pedir a Deus, comece a usar a sua fé, faça isso a partir desse momento. Santo Deus e Pai, queremos, ó Deus, te pedir que o teu Santo Espírito venha, ó Deus, falar ao coração de cada uma dessas pessoas que tem fé, mas não tem usado. Tem fé, mas deixam a dúvida tirar a fé. Que possam, ó Deus, a partir de hoje, determinar no teu nome, nesse nome poderoso de Jesus Cristo, porque Ele mesmo nos ensina, dizendo, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concederá.
Então, em nome de Jesus, que, ó Deus, nós pedimos uma atuação, ó Deus, uma solução, uma resposta, uma restauração, reconciliação, ó Deus, uma solução dos problemas. Atende essas pessoas, Deus. Nós te pedimos, por amor a Jesus Cristo. Amém e amém.